Hoje temos a convidada, a doutora Cláudia Davi, que é nutricionista lá do Hospital Brasileiro. Eu Boa vou te noite. tirar, tá, Itamara? Tchau, boa live. Obrigado. Obrigada, boa noite. Então, e aí tem a doutora Cláudia, que é nutricionista lá do Hospital Brasileiro, e ela trabalha também com a gente no consultório. E eu convidei hoje para falar porque existe uma certa dificuldade, não. Como é que eu poderia explicar isso melhor? A nutricionista, ela tem conhecimento dela e tem a forma dela trabalhar. Só que quando trabalha com uma equipe cirúrgica, a gente tem as prioridades cirúrgicas. A gente não pode deixar o paciente complicar. Por exemplo, eu preciso que o paciente não desidrate, porque senão forma pedra de vesícula, pedra de rim, da trombose de membros. Então é importante a gente ter uma equipe de nutricionista bem entrosada com a equipe da cirurgia, para que não dê conflito entre as necessidades que o paciente tem e entre as prioridades do pós-operatório que o paciente não pode complicar naturalmente, porque o paciente, no final das contas, tudo que importa é que o paciente evolua bem. Então, o que acontece? A gente tem um entrosamento pleno do que fazer no pós-operatório. Então, eu falo para elas, olha, nos primeiros 30 dias, a prioridade absoluta do paciente é não desidratar, não desidratar, não desidratar. Aí, dentro disso, elas se viram, né? Elas se viram, então tá bom, então a gente vai começar a dar depois de 15 dias, dar a vitamina, depois de 30 dias, entra com coisa para o cabelo e tal. E é por isso que eu insisto tanto que passe na nutricionista da nossa equipe, porque elas estão acostumadas com o jeito que a gente opera, o jeito que a gente lida e nas coisas que a gente acredita também que seja importante para os nossos pacientes. Cada equipe tem uma padronização, tem uma rotina, e aí por isso que eu sempre insisto. Tem a Cristiane, que já está há mais tempo com a gente, né? A Cláudia, que entrou mais recentemente, mas então eu já falei bastante, deixar a Cláudia falar um pouquinho. Eu vou Falou nada, desligar meu microfone, tá, Cláudia, para ver se melhora o seu som, tá bem? ok. Então, boa noite a todos, boa noite, doutor Marcelino, obrigada aí por me fazer esse convite para participar da sua live, é um prazer. E então, vamos falar um pouquinho sobre comida, né? Nessa época de pandemia, né? Na verdade, todo mundo de quarentena, eu imagino que quase ninguém visitou a geladeira, né? Eu acredito que a geladeira aí fez parte, do passeio de todo mundo. Geladeira, fogão e armário. E com isso, com certeza, alguns quilinhos a mais, né? Se ainda forem alguns, tudo bem, né? São mais fáceis de resolver, mas se forem mais do que alguns, aí já é um problema para uma dieta específica. E falando nisso, todo mundo fica desesperado, né, quando acaba ganhando alguns quilinhos e pensa já em dieta da moda, né? E aí começam a pensar na low carb, numa dieta sem glúten, sem lactose, na detox, num jejum intermitente, né? Numa cetogênica, então, e outras diversas que tem por aí, né? Só que, na verdade, começam a fazer, acabam desestimulando, até porque são dietas mais complicadas, mais difíceis, com períodos mais longos de jejum, muitas com excesso de gordura, muita proteína. Não tem realmente uma alimentação equilibrada, acaba não tendo realmente uma reeducação. E com isso acabam desistindo de fazer essa dieta, perdem até um pouco de peso, mas depois desestimulam. E aí o que acontece? Engordam o que perderam e muitas vezes até ganham um pouco mais. Então, eu acredito que a melhor forma realmente é uma mudança de estilo de vida, e sim fazer a reeducação alimentar, que consiste o quê? Em fazer uma dieta equilibrada, com mais verduras, legumes, frutas, né? Ingestão de água ou líquidos e atividade física. É lógico que tudo dosado, tudo equilibrado, com outros itens também na dieta, mas é realmente fazer uma mudança de estilo de vida,
Não adianta pensar em fazer a dieta durante um determinado tempo, até chegar, de repente, reduzir 10 quilos ou reduzir o que precisa, e depois começa a comer tudo de novo. Efeito sanfona, não adianta muito, né? Então, essa reeducação alimentar é uma coisa que eu tenho certeza que o doutor Marcelino aprova, a Cristiane que trabalha com a gente também, porque, na verdade, ela está intimamente interligada à bariátrica, né? Então, acho que a bariátrica e uma reeducação alimentar são sócias. A gente não tem como pensar em fazer uma bariátrica e não ter uma reeducação alimentar. Então, eu sempre digo para o pessoal que entrem para fazer a bariátrica pensando realmente em que tem que ver o alimento de uma forma diferente. Tem que pensar que, assim, tudo que tiver para melhorar a alimentação, realmente pensar num equilíbrio é importante. Sem dúvida, né, que também colocar os hábitos de atividade física nesse meio é importante também. Muitas pessoas me questionam bastante sobre a dieta da bariátrica. Eles ficam preocupados. Ai, mas o que pode comer? Não é muito difícil de fazer? É complexa? Como é que funciona essa líquida? Então, acho interessante explicar um pouquinho. Vou tentar ser breve, porque a nossa live já começou um pouquinho mais tarde. É, Na verdade, passamos, então, a dieta ela tem a fase pré-cirúrgica, tem 4 fases pós-cirúrgicas, e depois entra na reeducação alimentar, que é uma dieta aí já com todos os itens de equilíbrio. Quando falamos, então, em dieta pré-cirúrgica, meu pessoal fala, mas por que eu preciso fazer uma dieta pré-cirúrgica se eu vou perder peso no pós-cirúrgico? Eu sempre menciono, sim, você precisa fazer, porque há uma redução significativa de peso antes da cirurgia, e com isso, o que que acontece? Reduz a gordura visceral, melhora muito para fazer cirurgia, né? Se melhora. E com isso também há uma facilidade do paciente chegar da dieta líquida para uma líquida restritiva do pós-cirúrgico, é muito mais simples do que de repente você sair de uma dieta normal, de uma dieta sólida e cair numa líquida restritiva. Então as pessoas sentem muito mais, torna-se muito mais difícil. Então eu acredito, assim como o Dr. Marcelino, que a pré-cirúrgica líquida tem só a favorecer em todos os sentidos, né? E o que consiste, então, essa dieta líquida pré-cirúrgica? Na verdade, a pessoa vai se alimentar de 2 em 2 horas para não ficar fraco, para não ter problema de queda glicêmica, né? A pessoa vai poder estar ingerindo leite e iogurte desnatado, sopas batidas em liquidificador com legumes e carne, né? Vai estar tomando chá, água de coco, suco de frutas coado, gelatina diet, pode até um mingau também de aveia ou mingau de amido de milho, e se baseia geralmente nisso. Vai fazer então durante 7 dias, e depois vem as pós-cirúrgicas, né? Que começa com uma líquida restritiva, que na verdade, qual é o intuito dessa líquida restritiva? Como o doutor falou, uma hidratação do organismo, né? Então, com isso, hidratação do organismo, não podemos deixar de pensar também na readaptação, né, desse sistema de absorção e da parte digestiva. Também ajuda bastante no sistema de não causar tantos gases, né, esvaziamento rápido do estômago. Acredito que o Dr. Marcelino sabe melhor do que eu isso. E ela já tem, ela é um pouquinho diferente, então, né? Ela é uma dieta de 500 calorias, onde temos 3 litros de líquidos na dieta. Seria interessante realmente a pessoa ingerir esses 3 líquidos de líquidos na dieta.
que faz parte para a reidratação, e ela é composta de chás, que eu chamo de chás de bebê, são aqueles chás mais simples, camomila, erva doce, erva cidreira. No caso, água de coco e um caldo de carne coado em filtro de papel. É um caldo de carne que eu chamo de um extrato proteico, onde tem que se tirar o resíduo dele através do filtro de papel. Depois de 3 dias dessa dieta, essa dieta dura 15 dias, depois de 3 dias é incluído também um suco de frutas natural diluído, tá? E permanece-se durante esses 15 dias tomando 50 ml a cada 15 minutos durante mais ou menos 16 horas por dia. Ou seja, o seu trabalho acaba virando a ingestão de líquidos. Você fica Cláudia, o dia inteiro se alimentando. posso, Sim, posso te fazer uma pergunta para esse ensejo que você falou até duas. dessa fase da dieta? O pessoal me manda com frequência uma pergunta falando sobre eu posso tomar como é que é, um termogênico para acelerar essa fase? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Termogênico nessa fase não indico de forma nenhuma. Primeiro, terminar as fases, no caso, da pós-cirúrgica, né, da bariátrica, onde realmente o estômago vai estar todo reconstituído, e mais para frente, se realmente houver uma necessidade, aí sim o termogênico que vai, no caso, acelerar, né, o processo de queima calórica. Mas eu não indico. O que seria exemplo de termogênico que você costuma indicar para os pacientes? Bem, termogênico, se você for falar a nível natural, o gengibre ele é um termogênico. Mas se você for falar Uhum. de suplementação, aí nós temos N produtos, né, termogênicos que você pode Eu acho que tomar o maior termogênico que acaba tendo mesmo é a atividade física, né? Eu não conheço nenhum que seja mais eficiente do também, que também, com certeza. né? Esse, nós sabemos que você indica sempre depois de mais ou menos uns 30 dias fazer algumas caminhadas, né? E depois de 60, 90 dias você libera a atividade física normal, né? Uhum, é isso. Então, porque quando o paciente ele para de comer e se ele fica paradinho, ele perde massa muscular. Então, a Sim, partir do momento que ele faz uma cirurgia bariátrica, a gente começa uma corrida de perder gordura, uma sem corrida perder contra a o tempo. massa muscular. É, então. E aí, o que você poderia falar para a gente em relação a isso, de massa muscular de antes, de pós-operatório, de pré-operatório? Tem uma forma A, que vocês a usam para... massa, a massa muscular é bem reduzida realmente. O que eu indico? Quando a pessoa ela está perdendo o peso, dependendo, é lógico, do quanto ela tenha de peso a perder, eu prefiro primeiro a redução de peso durante um determinado tempo e depois, conjuntamente, eu trabalho os dois, trabalho a musculatura e a perda de peso. No começo, se você trabalhar os dois juntos, às vezes pode dar uma mascarada ao aumento de peso do músculo. Então, eu prefiro primeiro a perda de peso e depois a ingestão de mais proteína. Apesar de que, em algumas circunstâncias, a proteína não pode deixar de constar na dieta, ela tem que estar presente. Mas eu digo um aumento maior de proteína. Aí sim, eu espero um pouquinho mais. Costumo esperar um pouquinho mais. E, e, e a Mas pessoa pergunta com frequência, por exemplo, que é uma coisa que eu bato sempre nas minhas lives, né? Açúcar mascavo, sal rosa do Himalaia, açúcar de coco, óleo de coco, né? então, para quem faz bariátrica, para quem quer perder peso, para quem está acima do peso, eu diria que isso não faz parte da dieta, de forma nenhuma. É realmente adoçante, que é uma coisa que não tem calorias, e aí sim, a pessoa vai chegar onde quer, né? Se começa com, não, esse açúcar é bom, mas é açúcar, mel é açúcar.
Açúcar mascavo é açúcar, demerara é açúcar, sal do Himalaia é sal. Então não adianta muito. Mas acontece muito, o pessoal pergunta muito a respeito disso. Eu sempre falo que quando nós vamos falar por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma dieta para simplesmente uma reeducação, não que ela tenha que perder peso, ela só precisa se doutrinar, que existe, é lógico, o açúcar que é melhor do que o refinado. Você tem um açúcar melhor do que o refinado. Seria um demerara, seria até um mascavo. Ele é melhor. E menos, no caso, tem menos química. Mas para uma dieta não funcionaria. Ele tem calorias da mesma forma. Posso dar É que, continuidade? Prefere por fazer favor. alguma pergunta? Não pode falar. Não, Bom, é porque, sim. é porque eu acho que uma coisa que é muito comum na população, de modo geral, é o pensamento mágico em relação à comida. Esse negócio é muito bom, esse negócio é bom para isso. Ainda hoje eu vi, acho que foi lá, inclusive no Face, falando, água com limão, né? Ajuda isso, ajuda aquilo. Pessoal, água com limão e limonada, que sai, né? E Mas açúcar. na verdade, doutor Marcelino, é o marketing, né? As pessoas, elas. Agora nós não temos só o marketing pela televisão, né? Nós temos o marketing da mídia também. Então, é, tudo vem por internet, etc. Então, as pessoas, elas escutam, elas acreditam, né? E Uhum. muitas vezes O não vão comentário da atrás da Jaqueline, por informação. exemplo. Oi? Desculpa, não entendi. A Jaqueline falando açúcar, barrinha de cereais, né? Complementando o que você falou, né? Exatamente. A barrinha de cereais, na verdade, se você não encontrar uma diet, mas geralmente as diets têm chocolate. Então, o que não tem de açúcar tem de gordura, né? Então, muitas vezes você tem que tomar muito cuidado com o que você está ingerindo, porque não é nada tão saudável, né? Quanto a mídia passa. Isso é importante o pessoal ter noção. E olhar sempre o rótulo também, né? Dar uma boa olhada no rótulo para ver o quanto contém de gordura, que tipo de gordura, quantidade de açúcar, calorias, isso é bastante importante. Também sódio, né? Uma coisa que fica sempre escondida, que o pessoal acha que não tem, mas em muitos alimentos tem sódio também. Olha aqui a Rosângela falando. Fazendo esteira em casa, seria para academia, como devo usar hoje? Isso é mais uma questão de consulta, né? O whey sim, aí depende precisaria estar vendo o quanto que ela tem que perder, preciso ver a massa realmente muscular dela, apesar que eu conheço um pouquinho a Rosângela, né? E daí a gente conversa melhor no consultório, pode ter certeza que eu digo para ela. Ah, aí, ó, tá vendo? Manteiga no café. Porque Manteiga no café! Meu Deus, para mim é nova. Manteiga no café. Meu Deus do céu, eu não consigo comer a manteiga nem no pão, imagina no café. A manteiga, ela tem uma gordura saturada terrível, terrível, terrível. E assim, ela é muito boa para culinária. Eu sempre falo que se você for ver a nível de gastronomia, né? Porque eu também tenho uma pós em gastronomia. é, a manteiga ela é fantástica, ela finaliza os pratos perfeito, ela dá um brilho nos pratos, ela dá um sabor que realmente incomparável. Mas é um crime, né? Ela tem um Então, colesterol. interessante, e você falou que tinha. Eu não conhecia essa parte do seu currículo, que você tem formação em gastronomia, Sim, mas é uma coisa que eu sempre bato com o pessoal, que eles confundem muito conceitos culinários com conceitos nutricionais, né? Por exemplo, sim. quando eles falam que a tapioca é leve, né? Também é leve porque come, digere rapidinho, esvazia o estômago, mas depois é altamente calórico, alto, índice glicêmico alto, né? Então, a tapioca e o cuscuz, né? Que tem muita gente que gosta do cuscuz no café da manhã. Eu estava mencionando que um cuscuz numa porção pequena, de mais ou menos aí 200 gramas, porque tem gente que come 450 gramas de cuscuz no café da manhã, ele equivale a um pão.
é um pão francês. Então você come muito menos de cuscuz e ainda está comendo mais calorias do que se comesse um pãozinho. Então a gente muitas vezes precisa ficar de olho no que está sendo, né, ingerido. Eu vejo também que muitas vezes isso tem a ver com a origem, né? Então, o consumo de determinados produtos tem a ver com costumes, com a região em que mora. Isso também ajuda bastante. A tapioca, inclusive, tem muita gente que gosta. Eu sempre falo, quando a pessoa não está, né, reduzindo peso, quando ela está no seu nível assim, quase em nível de índice peso ideal, que um pedaço de tapioca sendo realmente porcionado de uma forma pequena e colocando ou queijo branco ou você colocando uma margarina pequena quantidade, tudo bem. Mas o difícil é alguém saber a quantidade correta, se manter naquela quantidade, né? Principalmente quando está fazendo uma dieta. Aí é mais complicado. Então, é muito mais fácil você dosar e falar assim, você pode 2 bolachinhas de água e sal, que é melhor, ela vai seguir mais fácil. Então, uma coisa interessante que eu vejo às vezes, uma paciente passa com a nutricionista e ela passa a Sim. receita dela para outra, para amiga. E eu vejo que isso é um erro, porque além dela não passar exatamente o que a nutricionista falou, isso acaba se tornando um telefone sem fio, né? Sim, Né? É acontece porque bastante. outro dia eu estava falando com uma médica e ela estava comentando, eu falo para o paciente comer pão sem miolo porque ele vai estar comendo menos pão, então vai engordar, né? Menos. Aí, mas qual que é a informação que chega na outra ponta do telefone sem fio? Pão sem miolo não engorda. A pessoa vai lá e come um, dois, três. Ah, não adianta. Né? É aquela questão que eu tinha te falado, do telefone sem fio, né? Exatamente. Nossa, Então, é tem que ficar bem complicado. claro que a Por isso, consulta nutricional é para paciente que está se consultando, né? Não é receita de bolo que passa para todo mundo. exatamente. Por isso que geralmente a dieta tem que ter o nome do paciente e no caso é do paciente. E Uhum. se outra pessoa quiser, tem que ver, inclusive, o índice de massa corpórea, tem que ver o quanto precisa de calorias na dieta. Não adianta ficar passando de um para o outro, né? Os resultados vão ser totalmente diferentes, né? Olha o comentário que a Jaqueline faz aqui. Ó. Vai ocupar quase a tela inteira. É o modismo de base. É realmente um pesadelo. Eu também não vou dormir essa noite depois dessa notícia. Ó, olha, Fritar um ovo no óleo de coco, outra coisa, imagina, óleo de coco, colesterol e outras coisas mais, né? Em primeiro lugar, então, fritar ovo, isso é uma coisa que nos dias atuais já não existe mais, né? Hoje, com essas frigideiras Tefal e outros sistemas, ovo pochê, ovo na água, ovo cozido, ovo em qualquer outro sistema, menos frito, né? Eu acho que eu isso estava foi. Pode falar. estava falando com a doutora Vera ontem, e a óleo de coco ele tem alto índice de triglicérides, né? E como se não bastasse a Sim, quantidade de caloria de óleo de coco, é igualzinho de outros óleos, mas ele é pior, né, para as ele é artérias. pior, ele é pior. É, tiveram alguns estudos, porque muita gente fala desse óleo de coco. Tem muita gente que chega no consultório mencionando que, eu uso óleo de coco, tudo à base de coco. Nossa, mas da onde surgiu essa informação, né? E eu fui pesquisar e não existe estudos que comprovem que o óleo de coco é melhor. E estudos realmente avaliando colesterol, triglicérides e uma série de outras coisas, e ninguém menciona absolutamente nada a respeito de que é melhor, de que realmente bem. Ó, a Camila está perguntando, ovo mexido com fio de azeite é permitido? Então, Depende da fase. o que acontece exatamente com o azeite? O azeite, na verdade, ele é muito bom a partir do momento que você consuma em pequenas quantidades e você consuma numa salada. Finalizar o prato.
O azeite ele não foi feito para usar em altas temperaturas. Eu sempre digo que ele tem um sabor muito melhor e que se realmente você não está no processo de emagrecimento, já chegou aonde precisava e não está precisando perder calorias, o azeite, para finalizar um prato, ele é perfeito. Então, você não cozinha, faz ele no vapor e você finaliza com azeite. Então, você vai ter, além de uma coisa saborosa, melhor nutricionalmente também. Respondida a pergunta? Eu acho que essa questão do alimento ser saudável, não ser saudável, é como você falou, acho que tudo vai da moderação, né? Sim, sim, Porque, não é porque uma coisa é saudável que você vai enfiar a cara nele que vai acabar engordando do mesmo jeito. exatamente. O pessoal pergunta muito, por exemplo, de verdura orgânica, né? Pô, não adianta nada você comer uma alface orgânica e se entupir de batatinha frita chips, é uma chips, né? Mas, doutor Marcelino, a história do orgânico também, você sabe que quando eu fiz a minha estudei um pouquinho sobre orgânicos. Orgânico também é uma mídia, né? Porque assim, para que você tenha um produto exatamente orgânico, ele precisa ter, no mínimo, por exemplo, onde ele foi produzido, ele tem que ter no mínimo 15 anos que aquele solo não tenha sido plantado nenhuma outra coisa. Para que realmente aquele solo possa não ter nenhum vestígio de produtos químicos, né? E também o orgânico ele tem que ter um selo de segurança da parte de orgânicos. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu vou consumir orgânico. Será que é orgânico mesmo, né? Então, assim, às vezes o pessoal gasta tanto dinheiro para comprar uma coisa que, na verdade, tudo bem. Se quiser consumir, eu não vejo, não sou contra, sem problemas nenhum. Mas é um questionamento, é uma mídia envolvida também, né? Então precisa tomar determinados cuidados. Uhum. Ó, a Monique está perguntando, óleo de milho. Óleo de milho é saudável. Caímos naquela das quantidades novamente. Usado em poucas quantidades para você fazer só um refogado, tudo bem, né? Não abusando, não fazendo fritura com óleo de milho, não regando a panela, enchendo ela de óleo para você fritar apenas uma cebolinha e um alho, eu acho que tudo bem, em pequenas quantidades tudo bem. Outra pergunta na mesma linha. Biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho pode? Em que momento? Para fazer uma dieta, para fazer um regime? Não costumo dar biscoito de polvilho, não. Então, em relação ao polvilho, se você dissolver um biscoitinho de polvilho num copo de água e cozinhar, que ele vira um copão de mingau que você não consegue comer. Né? Exatamente. Polvilho é amido, né? Você imagina misturado a um líquido no estômago, como é que ele fica, né? Mas eu acredito que você possa suprir essas calorias do polvilho com uma outra coisa que vai te sustentar muito mais. Uhum. Produto zero Caminho. açúcar ou integral? Então, mais uma vez, vai depender do que do que e para quê, né? Por exemplo, vamos falar, você está falando em zero açúcar e o integral. Vamos falar de um iogurte, então, vai? Um iogurte integral, só que aí nós estaríamos falando de um desnatado e um zero açúcar. Vamos falar do iogurte normal, integral, doce e um zero açúcar. Se você está fazendo dieta, é lógico que o zero açúcar vai ser melhor enquanto você estiver fazendo a sua dieta. O integral, assim, depois que você, no caso, reavaliar a sua dieta, você puder aumentar um pouquinho as calorias, a gente pode estar incluindo o integral em algumas circunstâncias, contanto que você também queime as calorias dessa dieta, né? Você também faça uma atividade física, você dê uma contrapartida, porque é uma conta matemática. Ingeriu
Se você não gasta, você acumula, né? Então, tudo vai depender para onde. Se você está fazendo uma dieta que precisa perder vários quilos, o zero calorias, zero açúcar seria o melhor. Se você já Uhum. tem uma de manutenção, a gente pode estar dando um integral, avaliando realmente a dieta, avaliando o que você necessita e avaliando o seu gasto calórico. Ó, a Joyce fez uma pergunta, mas essa eu gostaria de responder. Ela está falando que ficou sem Estou sem bumbum. bumbum. Mas isso, Joyce está gatíssima. Eu duvido que seja sem bumbum, mas de qualquer forma, entra naquilo que a gente falou naquela hora. Joyce, é porque você não está fazendo atividade física. Porque é assim, existe uma fase da vida da gente que existe uma hiperplasia de fibras musculares. Você aumenta a quantidade de fibras musculares. E conforme você faz atividade física, existe uma hipertrofia das fibras musculares. As fibras musculares ficam mais calibrosas, mais espessas. Quando você não faz atividade física, você perde proteína, mas as suas fibras musculares estão lá. Se você fizer atividade física, você vai voltar a ganhar seu bumbum muito melhor do que era antes até. Aí nisso é que entra a nutricionista. Ela vai ver a quantidade certinha de proteínas que você precisa, que tipo de proteína que precisa e em que momento que você vai comer essa proteína. Porque se você simplesmente sim, comer proteína e não fazer atividade física, em vez de ganhar o bumbum, vai ganhar a barriga. Não é exatamente. isso? Em vez de ganhar, vai ganhar gordura. Ah, O açúcar açúcar orgânico, orgânico. o que você diria? Oi, Roseli, tudo bem? Olha, o açúcar orgânico, mais uma vez, ele é um açúcar. Se você está consumindo o orgânico pensando no seu dia a dia e você está numa uma manutenção, você já está no seu peso ideal, tudo bem, não vejo problema. Agora, vamos pensar, se você está numa dieta, o açúcar orgânico, ele é açúcar. Existem pessoas também que acham que açúcar é açúcar e vai fazer mal de qualquer forma. O que também não acho um pensamento também tão errado. Eu acho que se você puder deixar o açúcar, né, e consumir sem, ou então, eu não consigo tomar o café e eu tomo só uma vez por dia. Não consigo tomar café com adoçante. Então, tudo bem, nesse momento você põe um pouquinho de açúcar, mas o resto do dia, o restante, passe sem. Tome um suco sem açúcar, um chá sem açúcar, leite sem açúcar. Seria o ideal, a gente ir desmamando essa história do açúcar. Isso seria o melhor, mais interessante. Em termos de emagrecimento, açúcar orgânico, mascavo, demerara, cristal, Mel, o é branco tudo a é a mesma mesma coisa. coisa, né? Tudo a mesma coisa. Isso que ela falou lá, se você está fazendo tudo direitinho, e além de tudo isso, e você vai usar uma gotinha de açúcar, e essa gotinha de açúcar você quer pagar 10 vezes mais caro para ter uma coisa chamada orgânica, é uma opção sua, mas isso aí não vai fazer grande diferença na perda de peso, né? Não tem diferença nenhuma, né? O fato de ser orgânico ou não, tô dizendo. Isso, respondido. Todd Light. Light, Base frio? Que é isso? Todd Light, pode porque base frio. Não entendi a pergunta. Rosângela, dá para você reformular a pergunta? Todd Light, Hum, pode. xilitol. Xilitol. É o que você falou, né? É moda. Então, o xilitol, ele é um açúcar, ele é um polissacarídeo, que ele tem aquela propriedade, ele refresca a boca, então ele é muito usado em casquinha de chiclete, naquela casquinha crocantezinha, na crostinha do chiclete, aquele é o xilitol. E o organismo humano, acho que não tem capacidade de digerir isso, ele digere De muito pouco. absorver. É, deixa eu ver. E a caloria dele é realmente baixa, mas não dá para usar em tudo, né? Eu acho que tem uma limitação para isso também. Eu acredito que sim. Zero cal. Sim, tanto em quanto em pó, não vejo problema. Ai,
Agora depende, tem uns adoçantes específicos para altas temperaturas, né? E você tem que comprar esse para fazer uma cocção, por exemplo. Agora, para colocar no seu cafezinho, no leite e suco, sem problemas. Não, não. Sucralose é adoçante. E açúcar refinado é açúcar. Porque a sucralose, ele é formulado a partir de cana-de-açúcar, mas ele tem um poder adoçante muito maior, acho que é 200 vezes maior. Então você põe uma quantidade ínfima e você sente o mesmo sabor, mas ele não tem calorias, ele não digere, você não absorve calorias dele. Então você pode usar sucralose, pode usar tranquilo, né? Uhum. Pode usar tranquilo. Passou uma pergunta aí agora há pouco, Cláudia, mas eu deixei passar. É o Me do fala uma Todd? coisa, então, sobre chocolate 100% cacau. Pode Sim, comer de monte? Pô, 100%. Olha, você vai ser uma pessoa e tanto comer um 100%, que deve ser amargo até o último fio de cabelo. pô, mas Mas a questão é que é o seguinte, as pessoas elas acham que se eu consumir um chocolate diet ou se eu consumir um chocolate 70%, 80%, 100%, eu não vou estar consumindo açúcar. Mas tem que lembrar que o chocolate, ele não é só açúcar, ele é gordura também, né? Então, ele também tem calorias. Independente de você estar consumindo um chocolate ao leite, lógico que esse vai ter mais, né? Vai ter mais calorias, do que um chocolate que seja 80, 70%. Então, é muito cuidado, né? Sem contar que o interessante quando se faz dieta é não ir para o doce, seja ele qual for, porque é uma brechinha para que se saia fora do contexto da dieta. Então, quanto mais frutas, uma gelatina diet, alguma coisa assim que seja diet, para que você não saia fora. É mais interessante. aqui. A Luciana falou que estacionou no peso. E aí? Tá com dumping, digamos assim? Não, não, estacionou no peso deve ser o próprio platô, né? Deve estar Eu se platô. referindo. Não, desculpa, platô, perdão. O que acontece? Primeiro a gente tem que dar uma reavaliada na dieta, fazer uma anamnese alimentar para saber exatamente o que você está comendo, até porque talvez você não esteja comendo de 3 em 3 horas, ou esteja comendo alguma coisa errada que você muitas vezes não sabe. Ver a quantidade de atividade física que você está fazendo e a ingestão de água. Isso tudo é muito importante. Então, após avaliar tudo isso, se você realmente estiver fazendo tudo corretinho, bonitinho, aumenta-se a carga de atividade física e reavalia a dieta, tá? Caso contrário, é muito certo que talvez você esteja fazendo alguma coisa errada. É bem possível, porque eu já me deparei com vários pacientes onde a gente conversa e entende algumas coisas que estão fazendo errada e você reprograma e a pessoa entende. É isso aí. A Luciana está perguntando se tem algum alimento não recomendado para você. Em que fase, né? Isso depois que já emagreceu e algum alimento eu te digo já de imediato, o açúcar, doces, isso eu acho que deve ser, a pessoa deve imaginar em tirar da alimentação. Por que motivo? Porque é calorias, porque você já foi reeducado que não há necessidade, que você consegue viver sem. Então, por que não permanecer, né? Tá bom. Agora, Cláudia, são 21h18, a gente passou bastante do horário. Também Acho começamos bem que depois. só gostaria de me desculpar de novo com o pessoal, esses probleminhas. Eu acho que parte foi da internet mesmo, que estava carregado, e Sim. parte alguma coisa que a gente fez de errado aqui, que eu preciso descobrir o que que é. Mas eu queria que você fizesse se você pudesse fazer uma síntese para a gente, então, do que você considera ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco coisas mais importantes para o pessoal levar para pensar mais tarde. Bom, em primeiro lugar,
reavaliar uma coisa que eu fiz que eu achei bem interessante, que acho que o pessoal deveria fazer, esse pessoal que tem um pouco de ansiedade, né, de comida, compulsão e tudo mais, começar a anotar os horários e o que come, e no dia seguinte, anotar o porquê está comendo. Eu achei bem interessante. Você sabe que eu fiz e eu achei muito interessante. Então, no primeiro dia, vai anotar os horários, vai anotar o que comeu. No segundo dia, anota, isso sem restrição. Não estou falando de quem está de dieta já, quem pretende entrar na dieta. No dia seguinte, anota o horário, anota o que comeu e dá uma olhadinha, anota também o porquê está comendo. Está com fome? Será que é fome? Aí anota. Ou será que eu estou compulsiva hoje porque estou ansiosa, não consigo sair de casa, estou temerosa, por não sei o quê, falei alguma coisa no serviço? Anote. Chega no final da noite, leia e veja, o que você fez durante o dia. Eu te garanto que depois de umas 2 ou 3 vezes fazendo isso, sua consciência já começa a modificar. Então você já começa a pensar de uma forma diferente. Outra coisa, rever seu estilo de vida mesmo e pensar um pouquinho mais, em qualidade de vida, né? Eu acho que assim, é lógico que comer é gostoso, mas assim, a gente tem que também comer com qualidade. E quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente começa a olhar o alimento de uma forma diferente. Então, vamos pensar na saúde, vamos pensar em viver mais, né? Vamos pensar em se reeducar, em mudar o nosso estilo de vida. É isso. Tá bom, então, queria agradecer a Cláudia. Eu não sei se eu consigo passar para ela as perguntas depois, que eu não sei como é que funciona isso. Mas eu vou ver. Se eu conseguir, eu te passo as perguntas, se você puder. Peço a Eu gentileza de você respondo, dar um retorno. com Então, certeza. tá. Só a mensagem final do dia, que eu postei no IGTV hoje de manhã, mas é sobre máscaras, máscaras, máscaras de novo, né? O pessoal está usando Uhum. máscaras errado. A máscara de pano que você usa na sua casa, ela é muito boa, mas o que eu costumo dizer é que a máscara de pano tem que ser entendida como uma fralda de pano de criança. Ele serve para segurar a sujeirinha ali, para não deixar espalhar tudo, mas sempre que você põe a mão na máscara, você tem que lavar a mão, tá bom, gente? Senão não funciona, tá? Então ele retém a sujeira ali, não deixa de fora para dentro, nem de dentro para fora, mas se você puser a mão, os vírus, esse vírus o vírus do coronavírus, ele se ele encostar na sua pele, ele não vai entrar pela sua pele. Você é que vai ter que encostar ali a mão e levar na sua boca. Entra pela boca, pelos olhos, pelas mucosas de modo geral. Né? Então, boca, olhos, em relação sexual, se tiver com uma pessoa contaminada. Mas usar a máscara de forma certa. Vai começar essa flexibilização da quarentena, mas se você não tomar cuidado, vai aumentar a quantidade de pessoas contaminadas. Tá bom? Mas muito obrigado por tudo de novo, pessoal. Desculpa a confusão. É a primeira vez que eu faço com convidados também, então eu acho que provavelmente foi alguma coisa que deu errado aí no meio do caminho. Muito obrigado, doutora Cláudia. Obrigada a Quem quiser você, passar a doutora doutor. Cláudia, ela atende com a gente lá no consultório de Santana, né? E Às no sextas-feiras. NIC, e no NIC brasileiro. Tá bom? Muito Então obrigada, tá bom, pessoal. Marcelino. Obrigada pelo convite. Uma boa noite a todos. Se quiserem, eu respondo todas as perguntas com prazer. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.